Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Victor Damião e começaremos a dissecar a série O Vampiro 1952, onde conterá entrevistas, curiosidades do projeto e o que o realizador Joseph Fialkov, que estava responsável sobre o projeto, queria apresentar durante toda a sua corrida no título do Eu Vampiro da DC Comics, após a vinheta. Continuando a nossa dissecação de O Vampiro 1952, que começamos no último vídeo, vamos dar uma olhada em como os quadrinhos clássicos de terror e as verdadeiras emoções assustadoras afetaram essa HQ, e como os monstros da DC se encaixam nessa série e na vida real, e como esse DC Dark será e não será como seu antecessor que seria Vertigo. Fialkov responde ainda mais perguntas sobre a sua HQ do Eu Vampiro. O site da CRB News, Notícia RB, entrevistou Fialkov, então vamos às perguntas que eles elaboraram. Pergunta: qual foi a origem do relançamento para você? Onde no processo de trabalhar em novos projetos você ficou ciente do grande plano e como isso impactou no que você está fazendo? Fialkov respondeu: eu descobri na Emerald City Comic Con, sentei-me com o editor da DC, o Matt Idelson na época, e recebi muito pouco. Como o Vampiro ficou cada vez maior em termos de escopo, eles tiveram que me preencher por necessidade. Risos dele. Eu os forcei a me dizer o que estava acontecendo. Eu acho que eles tocaram muito bem. Eles deram a todos o quanto precisavam, e quanto chegou ainda era uma surpresa, Seria pra frente. A SB fez outra pergunta. Quando se tratou de entrar no âmago dessa série com o tema de monstro, qual foi a sua conexão particular com o quadrinho em questão? Você teve que estudar alguma propriedade? Fialkov respondeu: eu, quando criança, cresci lendo Creep, Eerie, House of Mystery e House of Secrets. Eu cresci lendo ficção de terror mais do que lendo coisas de super-heróis. Então, quando o Matt disse Eu Vampiro, bem, eu não li essas coisas há 25 anos, mas li esses quadrinhos quando eu tinha 7 anos. Então eu mergulhei nas edições antigas e li tudo para me refrescar. O conceito de THE e de J.M. Mates, esses caras eram incríveis. Eles sabiam como criar tensão e como criar drama para os personagens. Então pegar o que eles fizeram e atualizar não foi tão difícil, porque o que eles fizeram era grande. E o SRB perguntou: você está jogando com as ideias construídas do passado do universo DC e na história da narrativa? Como você trabalha para modernizar essas ideias e manter esses monstros acessíveis? O Fialkov respondeu: para mim, o que eu amo em Eu Vampiro é que é sobre a aula no final do dia. Se você ler Drácula como um livro, trata-se de todas essas classes diferentes de como a sexualidade e seus desejos mais básicos superam as pessoas ou são superadas. O que estou tentando fazer na minha carreira é fazer com que a HQ não seja apenas sobre Andrew, mas também sobre a Mary, tradicionalmente a sua maior vilã, que é a sua namorada há muito tempo atrás, naquela época. A ideia tornou-se que ela faz parte das massas oprimidas. Os vampiros são ótimos, incríveis, eles têm poderes maravilhosos, além de qualquer coisa que você possa imaginar, mas precisam ficar fora dos olhos do público, porque eles são monstros. O que desencadeia a HQ é a ideia de por que estamos nos escondendo, por que temos que fingir que somos algo que não somos. Essa ideia vem de Mary e seu caráter, de ser a mulher durante o período renascentista, onde as mulheres eram servas e subjugadas o tempo todo. Obviamente, algo como Buffy a Caça-Vampiros é sobre o feminismo, mas é sobre o feminismo envolto de vampirismo. Estou tentando usar a história mais como motivação de personagem do que qualquer outra coisa. Estou bem longe e estou tentando ficar longe de qualquer coisa de flashback. Estamos mantendo moderno e agora e muito ativo. Eu gosto de usar a história real dos relacionamentos de classe e o sistema de castas dos velhos tempos, com os tropos escondidos na ficção de vampiros de uma maneira moderna, enquanto ainda piscamos para essas coisas. A CRB fez outra pergunta,
essa HQ tem um forte elemento de horror e a diferença real entre o horror nos quadrinhos e as outras mídias, como o filme, que é muito mais fácil ser assustador na mídia ao vivo, né? Os filmes têm sugestões musicais, cortes rápidos e gritos para aumentar essa sensação de choque, mas realizar esses efeitos em imagens estáticas, paradas, é uma proposta muito diferente. Ao escrever essa HQ, qual foi a sua proposta para esse desafio, né, de se tornar o seu quadrinho assustador? Que eu acabo respondendo. Para mim, estou saindo de uma série de terror da editora Tropical chamada Echoes. E olha para mim, empolgado pelas minhas próprias coisas. Eu sou uma pessoa muito tão ruim, risos dele. Mas eu estava fazendo essa HQ de terror e literalmente a cada minuto que passava eu tentava encontrar maneiras de fazer exatamente o que você estava dizendo. Eu queria ter uma página inteira, né, com 6 sustos nessa página, em vez de virar a página e você absorver cada momento. Fazer essas coisas como escritor significa que você deve tornar a história pequena para manter o leitor trancado em cada momento tenso. Então um truque com Eu Vampiro tem sido expandir isso. Como contar uma história maior que ainda tem momentos grotescos, né, sem ter que limitar o nosso ponto de vista tão estreitamente. É um desafio. Na maior parte do tempo que passo escrevendo, sou eu a descobrir como fazer isso. Como manter o tom e manter a ação da HQ pesada. Meu edital, né, autoproclamado, que é essa HQ, terá 50% de ação e 50% de horror gótico. A SRB fez outra pergunta. A sua HQ funciona de alguma forma sob a bandeira da DC Dark, que embora não seja um grupo específico, né, em termos de crossovers e afins, parece que é uma sensibilidade compartilhada em jogo. Aqui talvez até alguma história compartilhada, né, mais para frente. Você discutiu isso junto com os outros atores do selo DC Dark como um grupo? O acaba respondendo. O legal é que você reúne todos esses caras fazendo HQs, no quais estamos todos muito felizes, né, por trabalharmos juntos. Eles não poderiam ter dado o Cavaleiro do Demônio, por exemplo, para um cara melhor. Paul é o escritor perfeito para essa HQ. E Scott queria escrever o Monstro de um Pântano. Para sempre, né? E tem uma voz perfeita para isso. E Jeff é atendido por suas HQs. É um monte de caras que sabem o que estão fazendo. E que amam o material de origem. E que querem fazer ótimos quadrinhos. Falando nesse tom, não adolescente, né? Muitos dos personagens com os quais vocês estão interpretando já fizeram parte da linha de Vertigo. E eu queria saber como você vê essa tarefa de maneira diferente do que trabalhar neles. Obviamente, existem algumas linhas de conteúdo, né, que você não pode cruzar em termos de palavrões ou nudez, mas há algo sobre trabalhar no universo DC que dá a esses personagens uma sensação de verdadeiramente diferente da que teríamos na Vertigo. Então o Felcom respondeu: Eu Vampiro é definitivamente ambientado no universo DC. Andrew e os personagens coadjuvantes definitivamente, né, interagem com o resto do universo DC. Eu estou escrevendo a primeira grande incursão no universo, né, com os personagens principais e o vampirismo e tudo mais que vem nele. E olha, eu estou doente de cabeça com o que eu escrevo. Eu escrevo muito sombrio. E ainda tenho que dizer pare. Ainda não tenho nada censurado ou editado em termos de conteúdo. A primeira edição de Eu Vampiro é realmente grotesca. Eu escrevi pensando, vamos ver se eles aceitam isso. E eles aceitaram. Eu estou muito feliz com isso. E é realmente difícil para mim não jurar todas as outras palavras, mas por outro lado, elas nunca me disseram que eu não podia escrever elas. Eu estou apenas assumindo isso. Por fim, o objetivo do relançamento e a aposta disso é que essa HQ deve permanecer como um novo ponto de entrada para os leitores e permanecer sozinhos um pouco, né? Mesmo quando se conectam a esse universo maior. Como você concebe a sua tarefa em termos do que deseja realizar em sua primeira edição, seu primeiro arco e seu primeiro ano? Falkov respondeu: Embora, como você disse, eu queria que o número 1 fosse aquele em que você nunca tivesse lido numa história em quadrinhos antes.
e você pode entrar nela. Tudo que você precisa entender são coisas que são pop culturais e icônicas sobre essas coisas. E eu acrescentaria que cada um dos autores do selo Dark DC é provavelmente conhecido por nossas últimas páginas loucas, o que é engraçado quando você pensa sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo, se você não tem essa última página louca, o que você vai trazer no próximo mês, né? Então o Felkov respondeu: você começará a chorar e dizer, estou voltando pra TV, dane-se, não dá nem pra comparar, vai ser triste pra você naquele dia, entendeu? O Felkov ainda diz, passei os 10 anos da minha carreira em quadrinhos gritando sobre divulgação. Se nós como indústria não alcançarmos outras pessoas, né, não apenas lendo quadrinhos, mas lendo também outras coisas, como romances, livros, ou até mesmo assistindo a televisão serializada, né, então estamos cortando o nariz para ofender o rosto. É realmente importante que entremos de cara com as pessoas com que fazemos. Por quê? Francamente, as pessoas não sabem que existimos. Mesmo nos Estados Unidos existem inúmeras pessoas que não sabem que existem quadrinhos, né? Tipo do Batman, nem do Superman e nem do Homem-Aranha. Acho que o nosso trabalho como criativos alcançar e criar algo que atrai essas pessoas. Então com Eu Vampiro há um grande público de pessoas. E eu escrevi ficção sobre vampiros em geral, incluindo o roteiro de um mangá de vampiro não vendido no mercado direto, mas através de uma grande livraria. E era uma HQ nova, best-seller do New York Times, e provavelmente a maior coisa que eu já fiz. É uma história em quadrinhos, e é uma história em quadrinhos de ação, com toneladas de brigas e outras coisas que você ganha quando faz quadrinhos, que foram vendidos para leitores que não são de quadrinhos. Isso me diz, olha, deveríamos estar fazendo isso. Então, para mim, eu vejo o Eu Vampiro como uma oportunidade, tanto quanto qualquer outra coisa. Eu adoraria que todos no mercado direto se apaixonassem pela minha HQ e o lessem. Isso seria incrível e maravilhoso. Mas a realidade é que não é assim que o mercado funciona, né? Eles querem ler Superman e Batman, mas as pessoas de fora dos quadrinhos querem ler essas coisas. Com a HQ de Poe, você tem o público de Game of Thrones. Comigo, você tem o pessoal de Crepúsculo e os fãs de Diário de Vampiros e tudo mais. E essas pessoas não sabem que os quadrinhos estão lá fora e que a DC está fazendo com material digital dia após dia e tornar o lançamento tão grande que a mídia precisa prestar atenção. Eu acho isso ótimo. Eu acho que é uma grande oportunidade para os 4 ou 5 de nós, né, que trabalhamos nessas HQs da DC Dark, que tem um vínculo muito mais forte com os leitores externos. Queremos que seja uma maneira de pastorear as palavras lá dentro. Para saber mais sobre o Eu Vampiro da DC Dark, né, continue nos acompanhando nos próximos vídeos, beleza? Então comentem aí abaixo o que vocês acharam desse tipo de vídeo, de conteúdo que eu estou trazendo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então até a próxima!